Então vamos lá ver André Roncaglio sobre Paulo Guedes no Cortes à Deriva. Falou que o Haddad ele pegou o orçamento em déficit, é isso? Então significa que o Bolsonaro deixou o Brasil no prejuízo. Para eu entender aqui na minha visão mais leiga. Então o Brasil terminou os 4 anos de Bolsonaro no negativo. É isso? Não, ele termina agora, 2022, com superávit. Ele termina, o Paulo Guedes deixa um superávit, só que para 2023 aí já tem déficit. Ah, então o projetado. É o desse ano. Porque o orçamento ele é sempre votado no ano anterior. Né? E deveria ser, né? Então você apresenta a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, se eu não me engano, em agosto. E aí você convence o Congresso vai lá, entra as emendas, cada um começa a dizer como que vai gastar, né? Tem toda aquela interação e negociação com o Congresso. E aí é aprovada essa lei. E aí essa lei que pauta a ação do governo no ano seguinte. Então, aquilo que o Lula vai executar esse ano foi formulada num Congresso interagindo com o Bolsonaro. Ah, entendi. Então eles decidiram que eles iam sair no negativo em 2023. Tipo, ó, vamos gastar mais, pessoal. Foi isso que eles... Não é por E é meio doideira, né? Você governar com a lei de um presidente anterior. Sei lá, né? É meio cabuloso isso. porque a receita foi extraordinária. Ah. Entendeu? O que aconteceu? 2022 foi um ano em que você teve um choque, né? Os preços de commodities continuaram muito elevados. Então, O pessoal que fala que o Lula só deu certo por causa do boom das commodities, né? A gente teve boom das commodities agora também, né? a receita do setor mineral extrativo foi absurdamente alta. Absurdamente alta. Agora eu não tenho o número exato de cabeça, mas é o mais alto da série histórica. Você olha o gráfico assim, ele cresce. De maneira... E no final das contas, mesmo com o boom de commodities que a gente teve agora, né? Que é o que ele tá falando aí, a gente tem um programa de austeridade rolando, né? Corte de gastos e por aí vai, e o próprio teto de gastos que ainda tá em vigor, né? Pra quem não lembra, o teto de gastos fica em vigor durante 20 anos. Foi aprovado em 2016 com o golpe da Dilma, né? Então a gente está em 2023, então a gente tem 7 anos já rolando o teto de gastos. Faltam 13 anos ainda para terminar esse teto de gastos. maneira sustentada. Então, isso gera o que a gente chama de uma receita não recorrente. Então, esse ano foi muito bom. Né? Como você deve ter momentos que o faturamento vai lá na lua, mas você não pode garantir que todo ano vai ter aquele faturamento. Sim. Então, como a gente tem uma dependência grande da exportação de commodities, a gente teve um ano muito bom em arrecadação de commodities. Na verdade, já faz uns 3, 4 anos, até um pouco mais, que o setor mineral extrativo está gerando muita receita para o governo. Só que com os preços das commodities lá fora já caindo, né, eles já estão embicando para baixo, já tem alguns setores já está com queda sustentada, não dá para contar com essa receita. Ela ainda vai ficar razoavelmente alta, mas não tão alta quanto se previa. Depois, você tem os dividendos da... E esse é o problema de você ter só commodities, né? O país não ser industrializado, né? A gente deveria ter uma indústria pesada, né? Pra a gente conseguir ficar estável também fora dos booms das commodities, né? E gerar mais riqueza pro país mesmo, né? A Sofia Manzano uma hora vai no Pânico lá, que ela fala que a gente exporta soja in natura, né? O certo seria a gente ter uma indústria que iria processar essa soja, fazer outros produtos, né? Para ir então exportar, né? Mas não é interessante para nossa indústria de commodities, porque elas têm isenção fiscal de impostos, né? Ela tem isenção de impostos para exportar em commodities, né? Em natura. Então, o problema é o Estado que permite isso, né? O Estado deveria dar um incentivo para a indústria, né? Para a gente poder se industrializar e ter melhores produtos, produtos com maior valor agregado, né? Isso a gente falando dentro do capitalismo. No socialismo a gente já estaria pensando no próprio Estado fazendo a indústria, né? E não dando incentivo para a burguesia fazer. E se você olhar a situação histórica do Brasil como um todo, né? Você vai ver que se depender da burguesia, a gente não vai se industrializar tão cedo, né? Ou se industrializar, depois acontece uma crise no capital e acaba se desindustrializando muito rápido, né? Por isso que a gente defende a Revolução Socialista para ter uma indústria forte
para competir com o mercado internacional. Da Petrobras, que por conta da gestão que estava empossada, agora já está em processo de mudança, a Petrobras antecipou, se eu não me engano, algo em torno de 300 bilhões de reais nos últimos 2, 3 anos, na forma de dividendos. Inclusive consumindo caixa da empresa, dinheiro que estava lá disponível, vendendo refinarias, vendendo equipamento, e transferiu isso na forma de dividendos. Como o governo é proprietário de 37% das ações, então os dividendos correm para o governo, vão para a Caixa Único do Tesouro e compõem o resultado fiscal. Então, esse negócio da Petrobras também é um outro negócio bem chatão da gente analisar. Porque o Lula, ele abre o capital da Petrobras para o mercado financeiro, né? Para o mercado especulativo. Porque até então a Petrobras era 100% estatizada, né? Então, você tem essa abertura, eu acho que é em 2002, por aí, logo no início do primeiro mandato do Lula. E o que acontece? Nessa época a gente está descobrindo o pré-sal e o governo entra com um investimento muito pesado na Petrobras. E a dívida da Petrobras vai para os ares por conta do pré-sal, que demanda uma tecnologia, então demanda um investimento muito alto, né? Só que esse investimento com o pré-sal já era garantido que teria um retorno. Por isso que compensava o investimento e a dívida absurda da Petrobras. Passou-se os anos, a gente conseguiu extrair o pré-sal e a gente tá pagando dividendo para acionistas, né? Grandes acionistas, em vez de ser tudo do governo, né? Então a abertura do capital da Petrobras foi, querendo ou não, um tiro no pé pro governo brasileiro, né? Porque esses dividendos estão sendo pagos para pessoas físicas, que é agora que a Petrobras está dando lucro, né? Aí o pessoal vai falar assim, mas tinha que ter aberto mesmo pra gente ter dinheiro entrando, pra gente poder investir no pré-sal. Pô, eu acho que não precisava, mano. Eu acho que o governo, ele tem a capacidade de ter feito esse investimento sozinho, né? Sem a ajuda do setor especulativo aí. E hoje em dia a gente vê a Petrobras pagando dividendos absurdos aos seus acionistas. Ainda que ele tá falando aí que o Estado é dono de 37% da Petrobras. Mas, pô, poderia ser de 100% e a gente tá tendo benefício do pré-sal agora, né? E fora também que você abrindo o capital da Petrobras para o mercado especulativo, né? Você tem todo a especulação rolando, né? Então a gente tem a gasolina alta, por quê? Para dar lucro para os acionistas e por aí vai. Se baixar o preço da gasolina, ou seja, diminuir o lucro da Petrobras, o mercado não vai gostar, porque os acionistas não vão estar recebendo tanto. Então a gente deixa a Petrobras na mão do mercado especulativo, né? Sendo que ela deveria priorizar a população brasileira. Então você tem várias receitas que não foram previstas. Por isso que o Guedes conseguiu, o que às vezes para as pessoas é difícil entender, burlar o teto em cerca de 200, 300 bilhões, algo assim, mas ao mesmo tempo entregar um superávit primário. Porque o teto, ele só cuida do gasto. Ele não cuida do que acontece com a receita. Uhum. Então você vai dizendo assim, olha, você só pode gastar tal valor. Pega a inflação passada, reajusta o valor do que você gastou ano passado. Esse é o limite do que você pode gastar. Mas eu arrecadei 40% a mais esse ano. Você vai gastar aquilo. Por isso chama uma regra de teto, de gasto. Não é a regra de teto de superávit fiscal, que é um saldo. Então, o que o Guedes fez? Ele conseguiu melhorar muito a arrecadação de maneira não recorrente, ou seja, ela não vai persistir. E, ao mesmo tempo, ele burlou o teto. Então, o mercado olhou e falou, torceu o nariz, é um dos meus, né? O mercado olha para o Guedes ver um dos deles ali, né? Então, falou, tudo bem, não é o ideal, mas você pelo menos está entregando um superávit. Então, você nota que a narrativa ela vai migrando, né, de acordo com aquilo que é o ponto forte. Acho que política é assim, sempre foi. Então, quem é liberal e gosta do Guedes e do Bolsonaro vai dizer, não, ele entregou um resultado positivo e ele furou o teto. Furou, mas né, entregou um resultado positivo, a dinâmica da dívida está caindo, então ele entregou
né? Ele deixa um legado fiscal positivo. Se você estende um pouquinho mais o raciocínio, e aí eu acho que a gente está aqui falando isso porque quem perdeu foi o Bolsonaro. Mas se fosse o Lula que tivesse perdido e estivesse no governo, quem fosse bolsonarista ia falar a mesma coisa. Olha a bomba fiscal que o Lula deixou pra gente. Que é o que o Bolsonaro deixou, que tá mais ou menos aí algo em torno entre 300 e 400 bilhões Meu Deus do céu. de reais, que é o montante que vai ter que o governo vai ter que lidar esse ano por conta, né, do que eu chamo de gambiarra fiscal que o Guedes fez no ano eleitoral. Isso é uma dívida? Não é uma dívida. Pode ser um déficit que vai aparecer, por exemplo, se não entrar receita, porque no orçamento a única coisa que você controla é gasto. A receita você não tem como saber se vai entrar. Porque depende de atividade econômica, nível de formalização, né? As pessoas pagam as contribuições, pagam o imposto de renda direto na fonte. Então você tem várias coisas que podem dar errado em termos de arrecadação. Então, moral da história, né? Primeiro você gasta para depois arrecadar, né? Que normalmente o pessoal fala assim, não, tem que poupar, que a política de austeridade fala isso, né? Você tem que poupar para depois gastar. Então você tem que conter os seus gastos para arrecadar, para então gastar. Mas na verdade você gasta para depois arrecadar. Qual que é o ponto-chave nisso? Que você gastando com investimento, no caso que eu tinha falado da indústria, né? Se você industrializar o país, se você gerar emprego, se você fizer a economia girar com os seus gastos, ou seja, se você investir nisso, você investir em educação, investir em saúde, investir em infraestrutura, isso vai fazer com que você arrecade mais no futuro. Porque você vai estar mais pessoas trabalhando, mais pessoas recebendo e mais pessoas consumindo. Isso vai girar mais a economia. Então, a austeridade não tem fundamento lógico se você for parar para pensar, né? Então, primeiro você gasta para depois você arrecadar. Então, o certo é você gastar com infraestrutura, gastar com investimento, né? E o teto de gastos barra isso. Não inteiro, né? Mas barra isso de uma certa medida. Você não pode gastar com educação, com saúde e por aí vai. Sendo que são investimentos que vão fazer a economia girar, né? Esse que é o ponto-chave de você perceber que primeiro você gasta para depois você arrecadar. Agora, gasto não. Gasto você controla. Então, o que ele deixa? O risco de essas receitas que antes aconteceram, de elas não voltarem a acontecer. Alternativamente, do lado do gasto, tem aquela fantástica desoneração tributária que foi feita, né, no segundo semestre do ano passado para reduzir os preços de combustíveis, né, do gás natural e também os preços da cesta básica e vários itens, né, que acabaram recebendo, telecomunicações, energia, receberam uma desoneração. Só que ela ia só até 31 de dezembro. Então ele deixa isso para o governo seguinte. Se ele tivesse vencido as eleições, ele ia ter que lidar com o mesmo problema. Mas agora ele transferiu o problema. E aqui que vem um pouco uma dinâmica, e ela é tipicamente dinâmica de redes, ela é discursiva, ela é quase time de futebol, assim, briga entre torcidas. Só para fazer uma adenda aí desse entregar as contas para o próximo governo, né? Entregar a bucha para o próximo governo. Isso é um problema da democracia liberal, né? Que você não tem uma planificação da economia. Então você vai fazendo até onde você está conseguindo lidar. Depois, meu amigo, depois que se for, vai vir outro mesmo, né? E no caso do Bolsonaro, o problema é ele ia assumir a bucha, ele ia fazer alguma maracutaia aí e ia empurrando com a barriga, né? Agora o Lula, que tem toda a pressão em cima dele, da mídia, como sempre teve, né? Ele vai ter que também dar um jeito aí, mas ele pega uma bucha de antes, né? Então você vê que, tipo, na política, na democracia liberal, os políticos, eles não estão preocupados com a população, com a economia em si, né? Eles estão preocupados em reeleição, em ganhar a eleição. O mercado financeiro olha para o Lula, como você começou a conversa, e fala assim: esse cara aqui, eu não sei se ele vai fazer as coisas do jeito que eu acho que ele tem que fazer. Tô com medo. Tô com medo. Chega a ser, tô desesperado, né? Um grande presidente de banco chegou a falar que o mercado tá desesperado. Só que, por conta de olhar com essa desconfiança, muitas vezes se esquece de onde veio o problema. Novamente, o Lula assumiu faz 10 dias.
Na minha sensação, parece que ele assumiu faz um ano. Porque a gente já está discutindo de maneira tão intensa, desde a vitória no segundo turno. O governo Lula, a gente esqueceu do governo Bolsonaro. O Bolsonaro esqueceu do governo Bolsonaro, né? Termina as eleições, ele basicamente desaparece. Mas o que esse negócio que ele tá falando aí da pressão do governo Lula, né? Que parece que já tá há um ano, mas só tem 10 dias, né? No caso hoje 20 e poucos dias. É o acirramento da luta de classes mesmo, né? Pra quem achava que era só derrotar o Bolsonaro e as coisas iam se resolver com o Lula no poder, isso mostra, toda a apreensão, esse acirramento da luta de classe, só mostra que ainda tá no início dessa batalha toda, né? Porque a gente vai sofrer essa pressão do mercado, do capitalismo, do imperialismo, durante esses 4 anos. Para chegar na próxima eleição, você tem uma chuva de notícias ruins do governo e falar um monte do governo, cada detalhezinho, né? o mercado está projetando é um medo de que ele enche o Estado, né? E gere muito gasto e quebre tudo. Esse é o que está sendo projetado pelo mercado, né? Então, mas o que é inchar o Estado, né? Quando a gente... É o que eu tava falando, inchar o Estado, os gastos do Estado, né? Pô, mas você precisa gastar, você precisa investir, você precisa colocar infraestrutura, você precisa gerar emprego, e isso é gasto. E, tipo, não é negativo isso, né? Mas o mercado vê como negativo, né? Eles preferem a política de austeridade, tipo, não gasta, guarda o dinheiro, não sei o quê. E não é assim que funciona. É necessário gastar, é necessário investir para que a gente tenha uma economia mais dinâmica. Olha os dados fiscais, o governo Bolsonaro entregou as contas com algo em torno de 19% do PIB, em termos de gasto. Tá? A gente arrecada 32%, mas 13% automaticamente volta na forma de transferências, que é INSS, né, Previdência, pensões e tal. Então ele gasta ali 19% do PIB. Ele entregou com 19%, que foi mais ou menos o que ele recebeu. Ele recebeu um pouquinho mais, acho que 19,6%, e entrega com 19%. Esse gasto adicional, incluindo a PEC da transição, aumenta o gasto para algo em torno de 19,5% no máximo. Entendeu? Então não é que está indo de 19% do PIB para 23%. Uhum. Não, você está aumentando 0,5% do PIB, apenas. Aí por que fala, mas apenas, André, dá, né, algo em torno aí de 50 bilhões de reais. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com esse ano. Se o PIB crescer mais do que cresceu no ano anterior, então esse 0,5% a mais some. Porque como o PIB cresce mais, 50 bilhões dentro de um PIB que está muito maior, significa menos. Então pode ser que termine o ano com 19%. Então a gente não está falando de um salto de gastos. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria frisar. Aí você deve então perguntar, então por que os caras da Faria Lima, que são estudados, tem muita gente boa, qualificada, com doutorado, conheço um monte, trabalho inclusive, conheço o pessoal de lá, por que eles estão nessa histeria? Porque o projeto de lei orçamentária que o Guedes entrega aparece lá com 17,6% do PIB. Então, na caneta, ele fala assim, vou entregar um gasto de 1,5% do PIB a menos, de um ano para o outro. Sabe quem que fez isso? A Dilma. Olha o que aconteceu com ela. Entendeu? Porque se você corta 1,5% do PIB, são 150 bilhões de reais em um ano. Se você faz um corte desse tamanho, das duas uma, ou você vai paralisar uma parte importante dos serviços que o Estado presta, ou você vai ter a maior eficiência que o Brasil já viu em termos de gasto público. E você vai fazer ali, aparar todas as arestas de todos os milhares, milhões de contratos que o governo tem, desde o nível federal até o nível municipal, até o nível das subprefeituras, e você vai conseguir poupar isso. A gente conhece o Brasil, né? Uma multiplicidade, 5.560 municípios, 27 unidades federativas, mais o governo federal, com legislativo, judiciário que cuidam dos seus próprios gastos. Então, é difícil imaginar que de um ano para outro você vai conseguir reduzir 150 bilhões de gasto na boa vontade. Então, o Guedes faz isso. Só que não é um orçamento exequível. Não é exequível. Você fazer um ajuste desse de um ano para o outro. E aí, o que aconteceu?
faltou dinheiro já em 2022. Lembra que estava paralisado, ele não conseguia executar, faltou pagamento de bolsa de estudo. O caminhão-pipa, que atende dezenas de cidades no Nordeste que não tem acesso à água, mesmo tendo cisternas, por conta da seca recente, tem... Agora os Yanomamis lá que sofreram, né, com esse corte todo, né, que eles não receberam recurso lá. Pô. Dificuldade de receber água, assim, para função básica de vida. A gente aí você, tipo, você pega, você não investe, não gasta com isso, né? E como que o pessoal vive, né? Como que você garante que a pessoa tenha sustento para ir trabalhar e girar a economia, né? A gente está falando de farmácia popular, a gente está falando de gastos elementares que são sustentação para milhões de pessoas no Brasil. Eles começaram a não ter dinheiro para pagar isso. O censo já estão falando, a gente vai ter que refazer. Porque o censo deu 207 milhões de habitantes. As projeções davam algo em torno de 213. Então, tiveram que cortar dezenas de questões do censo para caber no orçamento cada vez menor que o Bolsonaro ia impondo ao censo do IBGE. E isso entra a política de austeridade, né? Você vai cortando, e como que você vai fazer as coisas, pô? Fiscalização, né, da Amazônia, fiscalização dos nossos biomas, tudo isso foi sendo, né, reduzido. E aí vem um problema que tudo bem, se você fizer algo assim e pegar o avião e for embora do país e não viver mais aqui, tudo bem, né, você não é afetado por nada disso, mas para quem fica é um problema enorme. E aí o governo olhou para isso e falou assim, não tem como. Salve, salve, camarada. Você não achou interessante como foi aprovado rapidamente um projeto de emenda constitucional no espaço de dias, no final do ano, que foi a PEC da transição, no valor aí, que até ficou maior do que precisava, de 175 bi, se eu não me engano. Por quê? Porque ia ter um apagão do Estado no ano seguinte. E o pessoal sabia. Eu sei que, em geral, não, mas é porque tem corrupção, porque o Centrão quer roubar. Esse bagulho de corrupção é foda, né? Puta marmelada do caralho. Corrupção. Não, isso é porque se você não tiver esse dinheiro, o Estado não funciona. E se ele não funcionar, a gente vai descobrir o que talvez é o apreço dos ANCAPs. O que significa né, ter a paralisação do Estado em várias dimensões da vida social, que talvez seja algo que a gente... No final das contas era só aprovar a lei de direito, né? Fazer a lei de diretrizes orçamentárias direito, né? Mas não, vai empurrando com a barriga, que é fazer a política de austeridade para agradar a Faria Lima e os caras 4, aí faz isso, né? Isso que é foda, você deixar o mercado dominar os gastos do Estado, né? Você precisa investir, mas se você investir, você vai gastar. E se você gastar, o mercado vai ficar pistola. Pô, difícil daí, né? Aí esses problemas, esses pepinos aí. Posso explorar também aqui. Tem alguns livros saindo recente que discutem um pouco dessa história. E eu acho que então a reação foi essa. Não podemos deixar o Estado paralisar. E aí o pedido que foi feito apenas restaura o valor. Então não é que o Lula pegou o governo com 19% do PIB e pediu mais 2%. Não é isso. Ele pega um orçamento com 17,6% do PIB e pede mais 2%. Vou voltar pro zero. Restaura apenas o valor que o Guedes gastou em 2022. E isso deixou marcado com medo. Porque quando chega na imprensa, você pede 2% do PIB, o pessoal vai à loucura, né? São 200 bilhões. Aí já entram as casas de pesquisa, né? De research, que eles chamam, as consultorias, e começam a falar, olha, 2% do PIB significa que o governo vai aumentar o gasto. Aí entra essa ideia de que se injeta dinheiro na economia, a inflação sobe automaticamente, né? A distância entre a taça e os lábios. Muita coisa pode acontecer antes de você colocar dinheiro na economia. Injetar dinheiro na economia é colocar o vinho na taça. Entre a taça e o lábio tem uma distância grande. Essa é uma expressão que o Keynes usava já. Então muita coisa pode acontecer. Só que na cabeça desse pessoal é automático. Você jogou dinheiro na economia, injetou 2 bilhões a mais na forma de gasto, que é licença para gastar. Não é que o governo vai gastar.
Ele quer o espaço para gastar. Tá? Vai subir a inflação. Se vai subir a inflação, o Banco Central faz o quê? Sobe a taxa de juros. Aí a mídia fica louca, a mídia começa a falar um monte, e porque o Lula fudeu tudo, e o Brasil vai entrar em crise, que não sei o quê, e o mercado já fica mais pistola, e as ações caem, todo mundo começa a vender as ações. Pô, isso daí é tudo fruto do capitalismo mesmo, né? Porque se você tá numa economia socialista, nada disso acontece. É tudo planejado, o Estado controla tudo, controla a mídia, então, tipo, tem um déficit, calma aí, a mídia vai falar de tal jeito, porque a gente precisa controlar o mercado, porque as pessoas demandam um seguro, um pano frio, né? Então, isso daí é tudo fruto da liberdade econômica que tanto se preza no capitalismo, só que essa liberdade que tanto se preza vira uma libertinagem, vira uma anarquia e vira uma bagunça. Então, se tá tudo bagunçado, você tem uma economia ruindo, né? Então, isso daí é um dos males do capitalismo, né? De juros. Se sobe a taxa de juros, aumenta a dívida pública por meio do serviço da dívida, e isso onera ainda mais o Estado perde o controle da dívida, a dívida começa a crescer sem parar, pronto. E de momento nenhum tô falando que, tipo, a gente tem que censurar, tem que mentir pra população. Tô falando que existe modos de falar, modos de se comunicar pra acalmar a galera, né? Então você precisa ter esse controle, né? Estamos insolventes. Essa é a lógica, né? Mas não é isso que está acontecendo. A gente simplesmente saiu de 19 e agora, se tanto, ia chegar em 19,5. E o Haddad já deixou claro, não vai. Não vai chegar nesse valor. Então, possivelmente, a gente vai ter algo aí fechando em torno de 19%, e a depender do sucesso dessas medidas que ele está sugerindo, eu não quero cravar que isso vai dar certo, porque muita coisa de errado pode acontecer nessas medidas, ele mesmo reconheceu isso, mas certamente não é, sabe, esse expansionismo que se fala por aí. E tem muita gente boa, assim, não é nem gente que muitas vezes eu critico como sendo pessoas que não conhecem de economia, não. Tem gente de gabarito falando a mesma coisa e sem explicar onde que tá vindo toda essa gastança, porque quando você olha os dados, não é isso que a gente enxerga. Cara, é muito bom. André Roncaglia é brabo. Mas é isso, né?